equipamento de som potente aqui para falar para vocês, não é? Um palco bem alto para vocês poderem me enxergar direitinho, né? Mas João Batista não, ele ia para o meio do deserto, e o povo ia lá, e o povo escutava a pregação de João Batista, e aquilo tocava no coração deles, e eles eram batizados por João Batista, porque quando alguém ouve o chamado do Senhor, precisa se comprometer com ele. E João Batista batizava. Um dia João Batista estava pregando no deserto, e eis que surgiu Jesus, aquele para quem ele havia ido preparar o caminho. E quando ele viu Jesus chegando, Jesus se aproximou dele, e Jesus disse: eu vim para ser batizado por você. João Batista disse: Senhor, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, como é que eu vou batizar o Senhor? E Jesus disse: João Batista, é necessário que você me batize para que se cumpra tudo, João Batista, porque outros seres humanos vão viver nesse mundo, e eles vão ter que saber que eu fui batizado aqui no Rio Jordão, onde tem muita água, e aonde eu posso ser enterrado nessa água, e posso ressuscitar de novo, e as pessoas precisam saber que eu estou dando o exemplo. E quando João Batista batizou Jesus, Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus, e Deus, o Pai, falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Jesus estavam os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tenho uma outra pergunta para você. Você está com preguiça de responder, não é? Mas eu quero que você responda. João Batista teve certeza naquele dia que Jesus era o Messias prometido por Deus? Sim ou não? Tem certeza? Sim ou não? Sim, você está certo. João Batista teve certeza, porque você imagina só, além dele ser um profeta, Deus ter revelado a ele ouviu a voz de Deus que vinha de lá do céu, falando que Jesus era o Filho dele, ele viu o Espírito Santo descendo como pomba. Que coisa maravilhosa aquela cena que João Batista presenciou. João Batista teve certeza. Saíram dali, Jesus foi seguir e caminhar e fazer o ministério dele, e João Batista também. Jesus começou os seus milagres, Jesus começou a pregar, e Jesus pregava como ninguém, ensinava, Jesus fazia milagres como ninguém, e as pessoas começaram a se reunir em volta de Jesus. João Batista, no entanto, foi preso, e ele foi levado para o cárcere, e João Batista começou a ter dúvidas, porque João Batista estava preso, o tempo passava, e Jesus andava e fazia milagres, e os discípulos de João Batista voltavam, contavam para ele as coisas maravilhosas que Jesus fazia, mas Jesus não vinha para libertar. As coisas foram ficando terríveis. João Batista orava a Deus, agradecia a Deus pelo dia de vida, e João Batista esperava que Jesus, o poderoso Jesus, viesse para libertar, mas Jesus não ia. E o tempo foi passando, e João Batista começou a sentir a proximidade da morte. Você já sentiu a proximidade da morte alguma vez na sua vida? Já sentiu? Dentro da sua família? Alguém querido seu? Nós seres humanos parece que somos dotados dessa capacidade. As pessoas parecem que sentem quando a morte está chegando. João Batista começou a sentir a proximidade da morte. E João Batista não gostou nada do que ele sentiu. Ali estava na cadeia João Batista, o profeta de Deus, o grande João Batista, o maior de todos os profetas, aquele que havia batizado o Filho de Deus e que havia visto ali fisicamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João Batista começou a ter medo da morte. E João Batista começou a duvidar. Não parece incrível, queridos, que João Batista, com todas essas coisas, comece a duvidar de que Jesus fosse o Messias mesmo? E João Batista pega os seus discípulos e manda um recado para Jesus. Aliás, os discípulos vinham sempre e diziam: João, por que ele não vem libertar você? Quando os problemas acontecem na vida da gente, nunca falta gente que fala assim.
O que a sua religião faz por você? Você não está sendo curado? O que Deus está fazendo por você? Você não está recebendo emprego? Por que você está indo nessa igreja? Não adianta nada, porque você fica aí nessa igreja, você vai lá, você dá ofertas inclusive. E o que Deus está fazendo? Você não tem emprego há tanto tempo, a sua família passando necessidades, tem gente doente na sua família, você está doente. O que Deus tem feito por você? E João Batista mandou os discípulos, e eles foram lá perguntar para Jesus. E eles chegaram e perguntaram: olha, João Batista está mandando perguntar se o Senhor é mesmo aquele que haveria de vir. De vez em quando eu tenho que tomar água, tenho falado muito, senão minha garganta acaba. O Senhor é mesmo aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro ainda? Jesus olhou para ele. A resposta que Jesus deu, ela é incrível. Eu fico assim, boquiaberto, quando eu ouço essa resposta de Jesus. Jesus diz assim: olha, vão lá e digam para mim, e bem-aventurado aquele que não perde a sua fé em mim. Eu fico imaginando como se você, por exemplo, estivesse passando pela rua e de repente se encontrasse com um mendigo. E o mendigo olhasse para você e dissesse assim: por favor, eu não quero dinheiro, nada, mas eu quero, por favor, por caridade, por misericórdia, eu preciso comer. Já faz 5 dias que eu não como nada, eu vou morrer de fome. E você se compadece dele e diz: espera um pouquinho. Você vai ali na frente do bar e compra uma marmitex, uma quentinha, e traz aquilo, e quando você abre, a fumaça sai assim. E você pega uma colher e diz para ele: espera um pouquinho. Você pega a colher e come a primeira colherada de comida, e ele fica olhando, e ele engole seco. E você come outra e outra, e você vai comendo, e aí já foi a metade da marmitex, e foi quase tudo, e quando você termina, ainda raspa a colher assim, os últimos grãozinhos de arroz você come, e o coitadinho olhando para você já engoliu seco 100 vezes, e ele olhando para você desesperado, você diz: e agora? Está melhor sua fome, querido? Jesus olhou para João Batista, para os discípulos, e disse: olha, vamos lá, falem para João Batista o seguinte: João, eu sei que aí está ruim, João. Eu sei, João, que você está preso. Eu sei que a morte está se aproximando de você e que você sente isso, João. Mas sabe de uma coisa, João? Embora aí esteja ruim, aqui está bom demais, João. Porque aqui fora os cegos são curados, os coxos, os aleijados, os leprosos. O evangelho está sendo pregado aos outros, João. Aqui fora os milagres acontecem. E João, bem-aventurado é você se você não perder a sua fé em mim. Porque João, eu sou Deus sim, eu sou o Messias sim, eu sou quem você esperava, João. Você viu a manifestação do céu no meu batismo, mas João, eu não posso ir tirar você da prisão. Eu não posso libertar você agora, João. Eu não posso tirar você daí, João. Você vai morrer sim, e não perca a sua fé em mim, João. Que resposta dura essa resposta de Jesus, meu Deus. Eu não posso ouvir isso de Deus. Eu não posso. Como eu não posso? Às vezes a gente sente a vida assim, né? Às vezes a gente tem uma vontade de olhar para Deus e dizer assim: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, Senhor? Será que o Senhor não vê a minha vida? Será que o Senhor não sabe como é difícil viver isso que eu estou vivendo, Senhor? Olha os momentos que eu tenho passado. Parece que tudo de errado que poderia acontecer, de repente está acontecendo de uma vez para mim, Senhor. Quando eu vou conseguir me levantar? Deus, será que o Senhor não enxerga isso? Será que o Senhor não vê como é difícil ser um ser humano? E aí Deus responde para você. Ouve a resposta de Deus quando você pergunta para Ele. O que Ele disse?